Olá, internautas! Hoje, uma sexta-feira, dia 17 de abril de 2020, estamos aqui para o nosso encontro marcado, para falarmos de assuntos que são de interesse da comunidade e que merecem um debate mais amplo. Por isso, nós convidamos você também a opinar sobre os temas que nós colocamos aqui em discussão. Hoje não podia ser diferente. O Brasil amanhece com um novo ministro da Saúde. No lugar de Henrique Mandetta está Nelson Tais. E aí nós temos que avaliar por que isso aconteceu. Por que isso acabou acontecendo, sendo que nós tínhamos um ministro da Saúde que estava dando conta do recado. Dentro de uma situação de um país de terceiro mundo, com as precauções que isso exige de todos nós, esse ministro, Henrique Mandetta, marcou o seu tempo, marcou o seu momento pela passagem que teve no Ministério da Saúde. Conseguiu enfrentar muito bem a pandemia do coronavírus e foi substituído porque contrapôs a uma decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que não deveríamos ter no Brasil o isolamento social severo, e sim o isolamento vertical. É uma coisa de nomenclatura, mas que tem significado muito próprio na vida das pessoas. Se a opção é o isolamento social severo, todos devem ficar em casa a maior parte do tempo possível, só saindo em caso de emergência para aquisição de alimentos, para remédios, para alguma ação que é emergente, que não tem como adiar, tem que ser feito naquela hora. E o isolamento vertical deixa os idosos, que são uma parte mais vulnerável da história, deixa as pessoas que têm algum tipo de doença crônica isoladas e separa a família em jovens e idosos. E aí os jovens saem à rua e voltam com o coronavírus junto com eles. Contamina a família e aí a disseminação do vírus é maior, é mais rápida, mais intensa, podendo levar ao colapso do sistema de saúde do país, como aconteceu já na Itália, exatamente por isso, porque flexibilizou, deixou acontecer. Ali, segundo o prefeito de Milão, não seria atacado pelo coronavírus. Depois ele foi à rede de televisão da Itália e pediu, que alcança Milão, e pediu desculpa pelo ato impensado que ele fez e colocou a Itália em isolamento social, em lockdown. Quer dizer, não pode sair de jeito nenhum, é diferente do isolamento social severo, que permite a saída das pessoas e é um acordo entre a sociedade e aquelas autoridades da saúde que querem acabar com o coronavírus. Então é isso que aconteceu. No Brasil, o Jair Bolsonaro defende a tese de que não é preciso o isolamento social, que a economia tem que voltar a girar, como se por acaso a economia voltasse a girar e crescesse demais a curva de incidência de coronavírus, isso não ia prejudicar a economia. É claro que prejudica a economia do mesmo jeito, é claro que a economia fica prejudicada do mesmo jeito. Se por acaso atingir um número maior de doentes, maior prejuízo terá a economia. Então, o dilema que se coloca sempre aqui com essa questão da economia versus saúde, não tem dilema. Não tem dilema, a opção é salvar vidas. E agora nós vimos entrar no lugar do Henrique Mandetta, o Nelson Tais. A esperança do Bolsonaro é que as palavras do ministro em primeira mão fossem a realidade do dia a dia, mas parece que não vai ser. Pelo menos a esperança que a gente está tendo nos primeiros pronunciamentos que ouvimos dele. Em primeiro lugar, ele disse que estava alinhado 100% com o Bolsonaro. Alinhar 100% com o Bolsonaro é aceitar a tese de sair às ruas, da volta à normalidade, das indústrias todas trabalhando, de todos os setores da economia em desenvolvimento, em franca atividade, mas não é isso que ele disse agora. Ele disse uma coisa importante, o desenvolvimento, melhor dizendo, me desculpe, o isolamento social é necessário e fundamental para esse momento. Então, a expectativa que nós temos é que ele continue caminhando, mas também aí já é uma outra questão para a nova crise entre o ministro da Saúde e o Bolsonaro. Sabe o que acontece? É muito simples. O que estava lá era um médico,
conhecedor da ciência dos caminhos que podem salvar vidas. E dentro do momento de pandemia, sabia que o melhor encaminhamento era o isolamento social. E agora, quem vai estar lá? É o médico. E esse médico já sinalizou que a Organização Mundial da Saúde tem razão em propor o isolamento social. Então o conflito com o Bolsonaro volta a existir. E o que o Bolsonaro quer? Quando ele propõe, por exemplo, cloroquina, que é um remédio para malária e que pode ser usado, segundo algumas pessoas, alguns médicos, para pessoas que têm o coronavírus. Mas não é assim, não é desse modo. Não é um efeito regular para todo mundo, não é como se fosse uma vacina que você aplica e se torna imune àquela doença. É uma possibilidade de cura, mas que tem efeitos colaterais, inclusive para o coração, podendo levar até a morte das pessoas. Então, o que o Bolsonaro quer com isso é uma saída política, porque ele não está pensando no povo, está pensando no seu mandato, na sua reeleição. E esse momento de crise, é claro que atrapalha muito a atuação de quem quer se eleger presidente da República. Principalmente quando ele resolve se colocar em confronto com quem sabe o que está fazendo. Tem a obrigação de saber porque é médico, é formado para atender a demanda da saúde da população. E aí, no lugar do Bolsonaro liderar o processo, ele procura entrar em confronto com quem está fazendo o serviço correto. É uma pena que isso esteja acontecendo no Brasil. Por hoje é só, curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.